Bom, nesse vídeo vamos verificar como podemos realizar um teste para a comparação de duas proporções mediante o teste Z. Para isso eu montei aqui um caso a título de ilustração, cujo enunciado é esse que eu vou estar lendo. Um dado processo de injeção de peças plásticas foi submetido a melhorias, com o objetivo de se reduzir a proporção de peças não conformes. Antes da melhoria, uma amostra aleatória de tamanho igual a 1000 acusou 42 peças não conformes. Após a melhoria, uma amostra aleatória de mesmo tamanho acusou 28 peças não conformes. Com alfa igual a 0,05, podemos dizer que o objetivo foi alcançado. Bom, aqui nessa outra planilha, eu organizei a minha resolução, primeiro montando uma tabela com os dados do problema. Antes da melhoria, após a melhoria, contagem de itens não conformes, 42 em um total de 1000, isso antes. E após, 22 itens não conformes em um total de 1000. Bem, o passo seguinte é transformar essas duas proporções, as duas amostras, a amostra antes e a amostra depois, em um único valor que a gente pode chamar de proporção agrupada ou uma estimativa ponderada. Bom, com relação à proporção de itens não conformes, nós temos um total de 42 itens não conformes antes, mais 28 itens não conformes depois. Se somarmos esses dois valores e dividirmos pelo total de itens das duas amostras, nós chegaremos a uma proporção agrupada de itens não conformes de 3,5%, ou seja, 0,035. É isso que eu fiz aqui. Eu fiz para a proporção de itens não conformes 42 mais 28. O resultado dividido por 2000, que é o tamanho da primeira amostra mais o tamanho da segunda amostra. O nosso teste hipótese parte do princípio de que a hipótese nula seja verdadeira, ou seja, que não haja diferença entre as duas populações com relação à proporção de itens não conformes. Se isso fosse verdade, ou se isso for verdade, nós esperaríamos que a proporção de itens não conformes seria de 3,5%, que é um valor médio entre as duas proporções, antes e depois. A proporção de itens conformes seria o complemento, 96,5%. Em seguida, eu aplico aqui ou exponho a seguinte questão. Nós podemos aplicar o teste Z para duas proporções, nesse caso. Como é que nós podemos avaliar se podemos ou não aplicar esse teste Z? Essa proporção agrupada de itens não conformes, que seria 3,5%, eu devo aplicar ela sobre a primeira amostra e sobre a segunda amostra. Nesse caso, as duas amostras têm o mesmo tamanho, 1000. 3,5% em 1000, nós teríamos 35 itens não conformes antes e 35 itens não conformes depois. Esse valor aqui de 35 corresponderia à proporção agrupada vezes o tamanho da primeira amostra. E esse valor de 35 aqui seria a proporção agrupada vezes o tamanho da segunda amostra. Neste caso, temos o valor repetido de 35, no antes e no depois, mas poderíamos ter valores diferentes se, por exemplo, as duas amostras tivessem tamanho diferentes. Por exemplo, se a segunda amostra não tivesse tamanho de 1000 e tivesse tamanho de 1500.
Como é que eu posso avaliar se eu posso realizar o teste Z? Se cada um desses 4 valores tiver um tamanho maior ou igual a 5, eu posso realizar o teste Z. Se qualquer um desses valores tivesse um valor menor do que 5, eu não poderia realizar o teste Z. Eu teria que realizar um teste não paramétrico, denominado de teste exato de Fisher. Bom, conforme vimos, podemos realizar o teste Z. Aqui eu tenho registro de como calculamos a estatística Z em um teste para 2 proporções. No numerador, os primeiros valores entre parênteses correspondem às proporções das 2 amostras. Os 2 valores subsequentes entre parênteses correspondem às proporções populacionais de acordo com a hipótese nula. Como nós queremos avaliar se existe diferença entre as 2 proporções populacionais, aqui nós queremos avaliar, na verdade, se P1 é igual a P2. Então, este valor aqui, entre parênteses, vai ser igual a 0. Os primeiros valores entre parênteses corresponderão, então, às proporções amostrais. E no denominador temos o cálculo do erro padrão. P barra corresponde à proporção agrupada que calculamos agora há pouco. E o seu complemento, Q barra. Ok? Bom, o cálculo do erro padrão eu fiz aqui abaixo, onde o valor de P barra foi de 0,035, Q barra, o seu complemento, 0,965. Cheguei ao erro padrão de 0,0082. Bom, nesse instante eu estou formulando as 2 hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. Entretanto, eu poderia ter feito essa formulação das hipóteses desde o início, ok? Mas vamos então aqui à formulação das 2 hipóteses. Eu posso formular as hipóteses conduzindo o teste para que seja um teste unicaudal à direita ou um teste unicaudal à esquerda. O que se deseja avaliar é se a proporção de itens não conformes diminuiu com a melhoria. Então eu posso ter como hipótese alternativa a proporção de antes sendo maior do que a proporção de depois. Eu teria um teste unicaudal à direita. Ou eu posso formular a hipótese alternativa como a proporção de depois sendo menor que a proporção de antes. Eu teria um teste unicaudal à esquerda. Se eu elaborar as 2 hipóteses de forma a ter um teste unicaudal à direita, dessa forma, o cálculo da estatística Z vai ter no numerador a proporção amostral de antes menos a proporção amostral de depois, dividido pelo erro padrão. Se eu elaborar um teste unicaudal à esquerda, eu vou ter uma inversão. No numerador eu vou ter a proporção amostral de depois, menos a proporção amostral de antes, dividido pelo erro padrão. Eu chego a valores com o mesmo módulo, apenas com sinais invertidos. Para o teste unicaudal à direita, eu chego a uma estatística Z de mais 1,70. Para um teste unicaudal à esquerda, eu chego a uma estatística Z de menos 1,70. Bom, em um teste Z com alfa de 0,05, um teste unicaudal à direita, o valor crítico de Z vai ser de 1,645. Se o teste for unicaudal à esquerda, o valor crítico vai ser de menos 1,645. No teste unicaudal à direita, a estatística Z está caindo na região de H1, está ultrapassando o valor crítico. Então, dessa forma, nós rejeitamos a hipótese nula. Chegamos à mesma conclusão se estivermos realizando um teste unicaudal à esquerda. A estatística Z de menos 1,70 vai estar caindo na região de H1, aqui à esquerda, ultrapassando o valor crítico. Então, nós rejeitamos a hipótese nula, o que significa que nós podemos
dizer que o objetivo foi alcançado. A melhoria do processo conseguiu com que se reduzisse a proporção de peças não conformes.